vamos lá para a nossa aulinha de Destravando Sua Monografia. O objetivo é dar dicas, tá? Aqui eu estou dando essa aula diretamente aqui para a Gabriela, mas depois vou colocar no YouTube, mas o objetivo é dar dicas para que você consiga efetivamente destravar sua monografia que está travada aí de alguma forma, ou por algum motivo, seja pessoal, seja profissional, tá? Eu separei o roteiro nas seguintes fases. Primeiro, entender em que fase que você está da escrita da sua monografia, como escrever mais rápido e como escrever melhor, tá? Porque, apesar de, às vezes, a gente estar nessa situação de que a gente precisa entregar logo o trabalho, muitas vezes, ou não está conseguindo desenvolver, existem algumas técnicas aí que eu posso passar para ajudar você nesse sentido, tá? Então, a gente começa aí com esse primeiro ponto. Conheça o real tamanho do seu dragão. Então, Gabi, se quiser colocar aí no chat, me diga em que fase que você está aí da entrega da sua monografia. Quando a gente vê a monografia ali no final, e a gente ainda não começou a escrever, ou está escrevendo e está travado, a gente tende a transformar ela no maior problema que existe no mundo, tá? Isso não só com monografias, isso com dissertações, isso com teses, isso com trabalhos em geral. A melhor forma é você tentar visualizar isso de forma bem honesta, para tentar ver qual que é o tamanho desse dragão, se ele é realmente tão grande ou se ele não é assim. Então, ó, a Gabi, então, relatou que ela escreveu o primeiro capítulo, mas que está travado aí nesse ponto. Então, veja, você já tem uma certa evolução que você fez. Falta só aí o restinho e colocar uma cobertura para que a monografia fique bem completa. Então, a gente precisa olhar o problema como ele verdadeiramente é, tá? E lembrando, isso é um ponto bem importante, apesar da monografia ser um trabalho muito legal, ser um trabalho que vai marcar a sua vida, é só um trabalho. Tá? Isso não te define, não quer dizer que você vai ter que seguir essa área que você está escrevendo, sabe? É só um trabalho. Diminui um pouco aí o dragão nesse ponto, tá? Para daí a gente entender, depois, olhando o dragãozinho aí do tamanho que ele é, em que fase que você está. Se você tem muito tempo, qual que é o teu prazo para entregar, Gabi? É assim que a gente sabe em que fase que a gente está. Enquanto a Gabi vai colocando, se você tem bastante tempo para entregar a sua monografia, você pode, então, curtir essa escrita, tá? Ó, a Gabi, então, já está na última fase. Então, que é quando já deveria ter entregue, né? Mas, ó, se você tem bastante tempo, que é muito raro para a maioria das pessoas, o ideal é que você faça esses 5 passos. Leitura, fichamento, escrita de resultados parciais, leituras complementares, discussões e início da escrita dos capítulos. Se você tem bastante tempo, é até interessante submeter resumos para eventos e tudo mais, para ir testando as suas ideias. Já era. Então, assim, você está em cima do laço, ainda não é o tempo que você está. Então, você está em cima do laço, é para a semana que vem. Você vai ler e vai começar a escrever. Ah, essa é a ideia. Então, veja, você pula todas aquelas outras etapas, porque agora você não tem mais tempo. Tá? E a nossa situação paradigma era para ontem, já tinha entregue, tá? Corda no pescoço, assim, o coordenador já tá te ligando e falando, você tem que entregar essa monografia. Você escreve enquanto você lê, tá? Isso não sou eu quem diz isso, tá? Isso é uma coisa que eu percebi pelos históricos dos alunos, mas eu também, quando a gente lê aquele livro do Humberto Eco, Como Escrever uma Tese, as pessoas têm a tendência de achar que aquele livro foi feito para tese de doutorado. Mas não. Humberto Eco, quando ele dialoga com as pessoas naquele livro, ele está falando para qualquer faixa de escrita, tá? E ele fala que o ideal seria fazer grandes reflexões sobre determinado tema e tudo mais, mas que a gente precisa olhar para a nossa realidade. E muitas vezes olhar para a nossa realidade de tempo, de disponibilidade, né, e prazos de entrega é escrever os capítulos enquanto você lê. Tá? Mas eu vou mostrar como que você pode fazer isso para que isso destrave e vá. Você não vai fazer uma leitura aleatória.
Você vai fazer uma leitura sistemática de acordo com os capítulos que você estipulou, tá? Então, como escrever mais rápido? É uma questão de organização e planejamento, tá? O ideal do planejamento é fazer aquilo ali que eu mostrei nesse aqui, né? Você separa todos os textos, daí ficha tudo, escreve alguns estados, depois lê mais um pouco, assiste uns filmes para se inspirar, discussões e início da escrita. Mas, na vida real, às vezes a gente tem que fazer um planejamento relâmpago. A pior coisa é você sentar para o computador e falar, tá, eu preciso escrever 50 páginas hoje. Você não sabe por onde começar, e isso só vai te deixar nervoso e você vai travar. Então, pega aquele seu... Exatamente, dá um desespero gigantesco, tá? Pega o seu dragão e entende que hoje você não precisa escrever ele inteiro. Você precisa escrever uma parte. Daí a gente vai falar sobre esse planejamento e organização, tá? Primeiro ponto é organização. Questão do tempo. Isso depende muito da realidade de cada pessoa. Qual que é o dia da entrega? É importante, você precisa encarar esse dia, Gabi, você precisa encarar esse dia, que é o dia da entrega, tá? Que é ele que vai balizar quanto tempo você tem para escrever, né? Quanto tempo você tem disponível por dia ou por semana? Algumas pessoas têm períodos inteiros, por exemplo, as suas manhãs, ou as suas noites, ou as suas tardes, tá? Ou às vezes o dia inteiro, né? Tem gente que tem essa disponibilidade. Algumas pessoas não têm essa disponibilidade por questões de trabalho, por questões de afazeres domésticos, por filhos, por N motivos, tá? Você, então, precisa olhar para a sua realidade e ver onde que eu posso colocar isso, tá? Gabi, me conta, você tem disponibilidade todos os dias, você tem disponibilidade durante, uma vez por semana, só o domingo de manhã, por exemplo, tem... Ó, tenho o dia todo de segunda a sexta. Então, esse é o problema. Quem tem tempo demais também não consegue fazer as coisas, né? Isso é bem comum, é bem comum. Tá? Quanto mais tempo você tem, menos você consegue fazer, parece. Por quê? Você vai sentar 8 da manhã para começar a escrever e você sabe que você tem o dia inteiro. E daí você vai ficar empurrando, vai olhando o WhatsApp, escreve um pouco, se distrai. Então, assim... O mais importante é separar um horário, mesmo que você tenha o dia inteiro. Separe, por exemplo, só amanhã, por exemplo. E naquele momento, você só vai fazer isso. De forma bem sistemática. Se você tem que ler e escrever, você vai fazer. De manhã eu só vou fazer esse tópico. No outro dia, o próximo tópico, tá? Tudo isso é uma questão de você se conhecer também. O quanto você aguenta. Tá? Eu, por exemplo, consigo fazer grandes ritmos de escrita, entendeu? Quando eu estou escrevendo minha tese, no primeiro dia não vai, depois a gente vai acostumando, e às vezes eu fico o dia inteiro escrevendo, né? Tem que deixar o escritório um pouco de lado, mas tudo bem. E, então, mas tem gente que não consegue, tem gente que consegue se dedicar 1 hora só, por questões de concentração ou por outros motivos, mas que aquela 1 hora seja o tempo adequado, tá? Então, se você tem o dia inteiro para escrever, isso é uma questão de ritmo, tá? Você pega com o tempo esse ritmo de escrita. Se você não tem tempo para pegar ritmo de escrita, é melhor você separar em pequenos feixes durante o dia, por exemplo. Você vai fazer 2 horas de manhã e 2 horas de tarde, por exemplo, tá? Isso, então, depende também de cada pessoa. Metas. Isso é um ponto bem importante. Quando eu estava no mestrado, precisava ajudar alguns amigos a pegar esse ritmo e eu falava, ó, você precisa colocar metas. O quanto eu vou, é assim, dura realidade, entendeu? Quanto eu vou escrever por dia? Eu, por exemplo, quando entro no ritmo, chega um momento que eu consigo escrever 10 páginas por dia. Mas assim, porque eu tenho muita leitura prévia, porque eu tenho tô acostumada a fazer isso. Mas a maioria das pessoas, elas conseguem fazer até 1 página. Não tem problema, tá? Você, então, coloca na sua cabeça que você vai fazer 1 página. Isso depende, a estipulação da meta, por óbvio, do seu prazo de entrega. Se você tem que entregar na próxima segunda,
você divide quantas páginas faltam e marca ali quantas páginas você vai ter que fazer por dia, tá? Mas é muito importante você estipular metas. Eu sempre estipulo terminar a meta um pouquinho antes do prazo. Por quê? Se eu não conseguir cumprir essa meta no dia, não é o fim do mundo. Tá? Isso é bem importante. Essa meta aqui não é para criar um pesadelo para você. Essa meta é para você saber que se você cumpriu 10 páginas, você pode parar. E se você não cumpriu, está na hora de você reavaliar o seu cronograma. Ele não é uma penalização, é para tentar te colocar num ritmo. Entende? Então, vamos ver. E para isso você precisa entender o quanto você consegue escrever. Tá? E assim, para a gente saber, para a gente chegar em algum lugar, a gente precisa saber para onde a gente está indo, certo? A melhor coisa é você estipular um bom sumário. Tá? A maioria das monografias são feitas por 3 capítulos. Tá? Isso aqui é um exemplo de um colega, o Vladimir, que ele escreveu um artigo, então, sobre os seguros privados. Primeiro vai ser a introdução, você vai ter, normalmente, 3 capítulos centrais, a conclusão e as referências. O que você tem que fazer nesse momento? Quantas páginas eu tenho que escrever? É sim, é bem objetivo. Quantas páginas você tem que escrever, Gabi? 50, 60? Ó, de 20 a 30. Ó, que algumas faculdades, então, estão fazendo as monografias em formato de artigo, beleza? Então, eu vou pegar uma caneta aqui e a gente vai fazer uma conta bem temerária. Vamos lá. 5 páginas de referência é tranquilo. 2 de introdução, 2 de conclusão. Aqui a gente tem 9 páginas, tá? A gente vamos colocar, supondo, tá? Uma de capa, essas coisas assim, mas acaba dando mais, né? Porque os professores não contam isso como páginas de escrita, tá? Só para fechar 10 páginas. Daí você tem que escrever, então, de 20 a 30. Você pode escrever 10 páginas aqui, 10 páginas aqui, 10 páginas aqui, com folga. Isso quer dizer que você pode escrever aqui 15. Se você for à risca, você pode escrever de 5 a 10 páginas em cada tópico. E por que eu faço isso? Porque quando você já escreveu, então, o primeiro capítulo, você vai contar quantas páginas você escreveu, tá? Simetria, às vezes, é bem avaliada, tá? Você vai sentar para escrever o capítulo e você não vai pensar, nossa, eu preciso exaurir o tema até morrer. Não, você vai escrever de 5 a 10 páginas. Ponto. Entende? Você não vai... E você tem que se segurar, porque às vezes você passa demais e não passa demais em algum determinado tema e não exaure os pontos que você pensou. Então, assim, é muito importante fazer esse tipo de conta, tá? Ser bem objetivo, porque isso facilita na hora de você escrever. Tá? Eu vou mostrar daí. Ó, isso é bem comum, tá, Gabi? Eu também fiz bastante isso. Às vezes a gente tem a tendência de achar que a gente precisa ler, para daí escrever. É bom, o ideal, né, é fazer, como eu falei, aquelas leituras prévias, mas existem pesquisas científicas que falam, inclusive um amigo meu, Sérgio Fernando, falou, o Sérgio Fernando é um grande pesquisador, ele falou assim, que tinha uma pesquisa que falava que você deveria ler e escrever. Em que sentido era essa pesquisa? Vou até pegar uma outra caneta aqui. Você lê, tá? Porque é necessário regular, aqui nesse caso, né, as atividades de seguro no Brasil. Você vai pesquisar, vamos pegar o 3, que é um pouco mais fácil. A estrutura do Sistema Nacional de Seguros. Você vai ler tudo que você achar sobre isso e vai escrever o 3. Você não vai ver questões de ordem econômica, porque isso é o próximo capítulo. Entende? Então, quando você fizer, pegar todas as bibliografias que você tem, separa elas, já vou falar isso mais pra frente, por capítulo, e lê só aquelas que é importante para esse capítulo, entendeu? Vai lendo e fala assim, isso aqui é legal, e vai colocando, e depois você arruma, tá? É aquilo que eu falei, o ideal é você fazer sempre muita leitura, fichamento, etc., para daí escrever. Mas esse tipo de técnica também funciona, principalmente para você não perder as coisas.
Porque é muito comum as pessoas acharem que elas vão decorar as coisas que elas leram. Eu tô lendo um livro, e eu não sei o que está acontecendo nesse livro. Eu tenho que reler, porque eu não lembro. Isso é muito comum, você não vai lembrar de todos os detalhes. Então, joga as ideias ali num arquivo que depois a gente arruma. E a dica é, nos casos de emergência, 3 tópicos, tá? Mas menos do que isso não é muito adequado, mais do que isso só vai te criar um problema para a cabeça. Nesse caso de você estar escrevendo nesse plano de emergência. E a melhor coisa do mundo, esse aqui é o sumário oficial da sua monografia, tá? Suponho. Nem toda monografia tem subtópicos, tá? Nem toda monografia tem subtópicos. Eu acredito muito na simetria por causa do meu co-orientador, né? O Gunther, que ele sempre fala que tudo tem que ser simétrico, então se o ponto 2 tiver 2 subtópicos, o 3 tem que ter 2, o 4 tem que ter 2, então tem que ser simétrico. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo que não vire um subtópico, na sua cabeça, você tem que fazer uma lista, na sua cabeça, no caso, você pode escrever o esboço, né? De qual seria o sumário dentro daquele tópico. Aquilo não precisa virar subtópico, mas isso aqui é o mapa do que você vai escrever. Então, pense, supondo agora que essa é a sua monografia, uma monografia de 2 tópicos só, entendeu? Tem que escrever 30 páginas. Você vai escrever 15 aqui, supondo, tá? 15 aqui. Dentro do tema monogamia, princípio ou opção, né? Princípio confessional ou opção, eu e a Ari aqui no caso, a gente pensou nos seguintes temas: monogamia, princípio e desconstrução do princípio. 5 páginas para cada tópico. Isso é uma forma bem virginiana de pensar, né? Mas é um jeito de você falar assim, segunda-feira eu tenho 2 horas e hoje eu vou escrever 5 páginas. Daí você abre o seu tópico número 1, que na verdade tinha que ter 15, e você pensa assim, o que eu vou escrever? Com esse mapa aqui, você sabe que você tem que escrever primeiro sobre monogamia. Depois você vai para o princípio da monogamia e depois a desconstrução do princípio, entende? Então, eu sempre faço, isso fica bem mais organizado, tá? Inclusive, o que eu sempre indico começou o capítulo, faz um parágrafo dizendo o que você vai falar naquele capítulo. A maioria dos alunos não faz isso, vai escrevendo. Escreve na cabeça, vai colocando informação. Mas se você faz isso, além de você ter um mapa para você demonstra para o seu leitor, para o seu avaliador, que você se organizou, que aquele capítulo tem uma estrutura, entende? Inclusive numerada, você pode fazer. E aqui, ó, inclusive numerada, esse aqui é um artigo do professor Daniel Ashin. Depois que ele me ensinou a fazer isso, eu faço isso em todos os meus artigos. Numera o que você vai falar. Primeiro tópico, a segunda vertente, a terceira vertente, sabe? E aqui, ó, é muito legal, ó, o conteúdo da norma que tutela o direito à educação, por exemplo, é fruto da combinação das seguintes disposições constitucionais. 1, 2, entende? Isso aqui é ótimo. Porque se você fizer esse tipo de numeração, depois você explica a numeração, entende? Então, assim, isso é uma ótima forma para você se organizar e transformar esse mapa que você fez anteriormente no seu texto. Aí você sabe que você tem que seguir esse roteiro, digamos assim, tá? E planejamento sobre isso. O planejamento a gente sempre faz de acordo com a sua data final. Se você deveria ter entregue para o seu orientador, você está se fazendo de morto, coloque, seja honesto com ele, o orientador normalmente entende, tá? Normalmente entende. Mesmo os mais severos acabam entendendo, ainda mais por causa do momento que a gente está vivendo. E estipule um prazo. Escolha a data que você vai entregar. E daí você vai fazer a conta de quanto você tem que escrever por dia, tá? A maioria das pessoas, o ideal, assim, sabe, seria escrever só no final de semana, quando você está inspirado, entende? Mas a maioria das pessoas deixa para fazer em cima da hora por inúmeras razões, tá? Que a gente não cabe a nós julgar. E daí tem que escrever todo dia. E é isso, entende? Faz a conta, senta e faz. Tá? E eu vou ensinar algumas formas aqui de você
inchar o seu texto, para ele ficar assim mais redondinho e ficar um pouco maiorzinho, tá? Mas você fazendo dessa forma de pensar os tópicos, já é uma forma de ganhar mais fluidez no seu texto, tá? Você saber como andar. Então, como escrever melhor? Isso aqui é muito bom pelo seguinte. Honestamente falando, quanto mais referência você tiver, mais bem avaliado você vai ser, tá? E referência toma espaço no texto. É simples. Então, ela acaba inchando também o seu número de páginas, tá? Existe, então, essa dicotomia entre quantidade e qualidade, mas no direito, a ampla maioria dos professores valoriza bastante se você utilizar várias referências, tá? E o que são referências? Legislação. Se você quer aumentar o seu texto, cite todas as legislações. Então, coloca como referência lá a Constituição, a lei, coloca tudo, entende? Isso é uma forma. Não é errado fazer isso, tá? Algumas pessoas suprimem isso porque, como é um documento público, em tese não precisaria citar, então não tem problema nenhum fazer isso, tá? Pesquisas numéricas, aqui a dica, coloca gráficos, no gráfico ocupa espaço no trabalho, fica bonito, e trazer dados é algo sempre muito relevante numa pesquisa científica. Ó, a Gabi já falou que fez isso no primeiro capítulo. Eu adoro gráficos, tá? É só você pensar, quando você está lendo um manual, se tem um gráfico, se tem um esquema, você criou um gráfico, facilita muito a leitura, né? Porque você para, faz uma reflexão sobre isso, né? Eu acho sempre muito relevante, tá? E tem vários dados abertos, mas vocês mesmos podem fazer. E é bem interessante, porque às vezes no direito a gente acha que a gente só pode copiar gráficos, né? Mas você pode fazer uma representação de uma teoria, por exemplo. Nossa, professor, isso é muito abstrato. Não. A pirâmide de Kelsen é uma representação gráfica de uma teoria. Entende? Então, você pode fazer várias coisas. Por exemplo, você vai dizer que um princípio prevalece sobre todo o ordenamento, que foi o que eu fiz na minha dissertação. Eu coloquei o triângulo da pirâmide de Kelsen, coloquei um círculo em volta, parecia que eu estava invocando a bruxa, né? Assim, e mostrei a representação gráfica de como isso seria. E isso foi com base também em algumas pesquisas da Teresa Nassi. Então, você pode fazer isso também, bem interessante, tá? Manuais. Dá para colocar manual, tá? Principalmente para você, manual de direito, etc. Para você falar de conceitos. Tomar muito cuidado com esquematizados, materiais para concurso público. Eles são ótimos, tá? Dificilmente você vai encontrar algum erro nesse tipo de material, porque eles são excelentes, mas, infelizmente, a academia tem um certo preconceito com esse tipo de material, porque ele não teria caráter científico, tá? Então, assim, na dúvida, pergunta para o seu orientador se pode colocar, porque tem muita gente que tem muito preconceito com esse tipo de material. Eu acho excelente, né? Mas isso é a minha opinião. Livros. Sobre várias matérias são escritos diversos livros, e a gente tem um monte de e-book na internet. Artigo científico, que eu vou mostrar como é que se acha artigo científico. Notícias e cereja do bolo, bibliografia internacional, que eu vou explicar como é que vai achar. Onde que a gente encontra referência? Biblioteca, da sua universidade, de outras universidades, inclusive biblioteca virtual, tá? Tem várias, a Universidade Positiva, a FAI, eles têm vários arquivos que estão digitalizados ou já são em e-book, tá? Isso aqui é bem, bem útil. Segundo passo, Google Acadêmico. Você vai no Google e digita acadêmico e vai abrir um Google Acadêmico. É ali que você começa qualquer pesquisa científica, tá? Porque o que o Google faz, né? O que o Google faz? Tudo que está na internet está no Google. Quase isso, né? Mas é isso. Todos os artigos científicos que são publicados acabam sendo indexados no Google. Inclusive, essa indexação no Google é um critério para que uma revista seja mais bem avaliada. Entende? Então, assim, você vai achar ali no Google, tá? E o Google Acadêmico faz essa seleção para artigos científicos, livros e citações. Então, aqui eu, por exemplo, coloquei direito marítimo. Um monte de resultado. Todos os temas você pode pesquisar
por aqui, tá? Utilizando, então, algumas palavras-chave. Outro passo importante: monografias, dissertações e teses, tanto dentro da própria universidade, quanto em outras universidades. Esse site aqui é o repositório de dissertações e teses da CAPES, ou seja, aqui estão todas as dissertações e teses de bolsistas, pesquisadores, né, do Brasil, tá? Todas as universidades acabam tendo bolsistas que, quando fazem, então, são pesquisadores e sua dissertação e tese é vinculada aqui. Por que que isso é interessante? Porque uma tese e uma dissertação nada mais é do que uma grande monografia com mais uma coisinha. A dissertação é uma grande monografia, tá? E a tese é uma grande monografia com uma proposta inovadora, etc. Tá? Mas essa primeira parte é um resumo do seu tema. Então, se você pesquisar uma tese que fala assim, proposta para a regulamentação do direito marítimo nos portos tal, os 2, 3 primeiros capítulos vão ser conceitos gerais sobre a matéria de direito marítimo, por exemplo. E você vai poder utilizar, você vai poder pesquisar referências ali, inclusive, entende? Porque essas pessoas esquematizaram o seu tema antes de você. Então, assim, maravilhoso. Por exemplo, tem uma amiga, Natália Dib, que ela defendeu o doutorado semana passada, e ela escreveu sobre o conceito de desenvolvimento na Constituição, a tese dela. O professor, foi o Emerson Gabardo falou o seguinte: Natália, a sua tese vai virar bibliografia obrigatória para todos os alunos que quiserem escrever sobre desenvolvimento. Porque ela fez um capítulo inteiro explicando todas as teorias de desenvolvimento que existem. Então, assim, eu, que vou escrever sobre desenvolvimento, vou ler Natália. Entende? Então, é a melhor coisa que você pode fazer, tá? Principalmente para uma monografia. E, assim, é muito valorizado um aluno que traz uma dissertação, que traz uma tese. Monografia, daí, normalmente foque nas monografias da sua instituição, que daí eles vêm com um certo preconceito com relação a isso, tá? Mas dissertação e tese é maravilhoso. Tem também essa biblioteca digital brasileira de teses e dissertações, para achar mais temas sobre isso. E tem como pesquisar em revistas específicas. O Google Acadêmico vai te jogar para artigos que muitas vezes estão em revistas. Daí você pode acessar a própria revista em si, tá? Mas tem como pesquisar repositórios abertos de revistas. No caso, Cielo, tá? Que é como se fosse uma biblioteca de revistas, que você digita um tema e ele vai te jogar para algum artigo específico de uma revista específica. Tá? É bem interessante. Artigo científico é essencial numa monografia extremamente valorizada, tá? E dá para procurar nas próprias revistas científicas em si. Essa revista aqui, Direito e Desenvolvimento, é da Paraíba, se não me engano, tá? Mas, assim, no Brasil a gente tem muita revista, muita revista. Acessando o site do governo, se você digitar no Google Sucupira, é bem isso o nome da cobra, você consegue acessar todas as revistas que tem no Brasil que são avaliadas, tá? São classificadas, etc. Que daí você pode achar muitos trabalhos atuais e interessantes. E um ponto muito importante, procurar em outras línguas. Hoje em dia, o Google Tradutor é maravilhoso, tá? Não necessariamente ele vai servir para ser como se fosse um tradutor do teu lado, para você se comunicar. Mas ele é ótimo para você, às vezes, usar para traduzir algum artigo para você entender e depois citar, tá? Ele, inclusive, traduz documentos inteiros, se quiser. Então, você pode utilizar. Procurar em outras línguas é essencial. Procure em espanhol e inglês, pelo menos. E procurar onde? Google. No Google Acadêmico, tá? Por exemplo, Labor Protections. Já achei um monte de revista e um monte de artigo relacionado a esse tema. Claro que você pode usar outras palavras-chave, mas, ó, revistas internacionais, ó, coisa chique. Muito chique, entende? E isso, assim, é muito legal, porque as pesquisas de revistas mais renomadas, digamos assim, e internacionais, acabam sendo muito mais aprofundadas.
Então, a gente acha, assim, pesquisas incríveis, que podem ser muito útil para as nossas pesquisas. Sora, mas eu estou falando sobre um tema específico de direito civil do Brasil. Por exemplo, a capacidade, capacidades, por exemplo, no direito civil. Não quer dizer que o tema capacidades, o que é capacidade, você não possa pesquisar também internacionalmente, tá? Isso aqui é bem valorizado. Se você falar outras línguas também, alemão, russo, daí você pode ir pesquisando, tá? E outro lugar para você pesquisar, e que daí é um pouquinho mais difícil, mas também é uma fonte, é esse site aqui, Simago Journal and Country Rank. Você consegue pesquisar aqui as revistas que são mais citadas no mundo. Tá? Então, assim, Harvard Law Review, Nature, tá tudo aqui. Entende? Que é muito interessante, tá? Para você saber se o próprio artigo tem um valor científico. Normalmente, se está numa dessas revistas, tá? Então, aqui também é uma forma de procurar alguma revista para você procurar os seus artigos. E aqui eu trouxe essa tirinha, né? Como que a gente sabe qual é o máximo de referência? Porque se você escreve com poucas referências, as pessoas vão dizer que você está deixando coisa para trás, ou que você está eventualmente plagiando, porque você não referenciou ninguém. E se você, ou que você fez uma pesquisa insuficiente. Ou se você coloca referências demais, daí vão dizer que você não está sendo original, que você está fazendo só um fichamento, né? O que eu posso dizer para você? Coloque o máximo de referências possível. De verdade. Coloque tudo que você conseguir encontrar. Entende? Nem que seja uma frase. Porque, assim, para você chegar nesse ponto aqui, é muito difícil. Entende? E, normalmente, um professor, eu já fiz isso, uma crítica numa banca, que a aluna, ela escreveu um texto acadêmico e em nenhum momento tinha 1 ou 2 parágrafos com as palavras dela, entende? E daí eu falei, eu queria ver um pouco mais de você no texto. Mas daí, gente, no final de cada capítulo, tu escreve uma página com as suas próprias palavras. Pronto, você já está sendo original. Entendeu? No final de cada capítulo, uma página concluindo o capítulo com as suas próprias palavras. Maravilhoso, tá? Como que a gente filtra referências, tá? Como que você procura pelas palavras-chave? Escolha os eixos centrais do seu tema. Seu tema, por exemplo, é homeschooling, quais são os eixos centrais? Educação. É uma primeira palavra-chave que você vai ter que pesquisar. Entender como é o sistema educacional. O que é o homeschooling? Tá? Quais são os argumentos favoráveis? Quais são os argumentos desfavoráveis? Então, você tem que criar esse mapa, tá? Para você separar nesses eixos. Separou nesses eixos, você acaba fazendo um catálogo das suas referências, tá? Que daí você separa as referências no que é de cada eixo. Por exemplo, até eu vou mostrar o meu, o que eu faço no meu caso, na minha tese, tá? Ó, eu escrevo sobre direito espacial, né? Então, vejam, claro que, né, a pasta de todo mundo é uma confusão, né? Mas aqui é sobre a Agência Espacial Brasileira, aqui é sobre análise econômica, agências, empresas, daí tem espaço à fronteira final, vamos entrar aqui mais, astronautas, desenvolvimento, direito espacial, entende? Eu separo isso para legística, que é um tema muito interessante, que é como escrever uma lei. Então, eu separo isso para poder catalogar as referências e ler isso, de certa forma, em ordem. Então, como eu falei para você, se você precisa escrever, ler enquanto escreve, separar essa bibliografia vai ser ótimo, porque você só vai ler aquilo que é importante para aquele capítulo. Daí vai para o próximo, vai para o próximo, e depois faz a mesclagem aí para poder ter algum sentido, né? O que você prioriza? Doutrina especializada, reconhecida, tá? Revistas qualificadas e produção internacional, tá? Notícia, tem que tomar muito cuidado, que a gente sabe que muitas vezes os jornalistas utilizam de formas de escrita que muitas vezes não são juridicamente aceitáveis, né? Que nem aquele caso do estupro culposo, que foi uma técnica jornalística de explicação,
E isso, para nós juristas, é completamente inaceitável, então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E como se organizar? Separe em pastas pelos eixos, define uma ordem de importância e, se der, fazer um fichamento. Às vezes, esse fichamento já vai direto para o seu capítulo, por exemplo. Fichamento, tá? Como é que faz um fichamento? Existem vários tipos. Fichamento textual ou resumo. Você lê o texto e você escreve nas suas próprias palavras. Você já vai criando uma citação indireta, por exemplo, tá? Fichamento temático ou de citação, em que você pega trechos que você achou importante e cola lá no Word, tá? Esse é o que eu gosto de fazer, porque eu acho mais rápido e mais prático. Pego esse trecho, adorei, página tal, coloco entre aspas, que daí é só, quando eu precisar usar, transformar numa citação indireta. E o fichamento bibliográfico é só de tópicos. Qual é o melhor estilo de fichamento? O que for melhor para você. É o que você se adaptar melhor. Tá? O que for mais fácil para você e o que for mais útil para você. Então, nisso aqui não existe uma regra. Aqui eu trouxe uns modelos do Humberto Eco, por isso que está, né, nessa resolução ruim. Mas antigamente, quando não tinha computador, as pessoas faziam fichas, por isso que chamava fichamento, que era uma ficha em que você escrevia os dados do livro e ia anotando os pontos principais. Esse é uma ótima forma de estudar. É o que eu falo. Para processos seletivos e para provas, eu faço fichamento na mão. Eu pego um caderno e vou lá fichar. Por exemplo, doutorado, eu fiz o fichamento na mão. Demorou 500 vezes mais, mas estava tudo na cabeça. Que é comprovado que se você escreve na mão, se você tira da cabeça e bota no papel de alguma forma, há um processo de aprendizado nisso. Aqui é um exemplo, tá, também de fichamento, em que você, por exemplo, coloca alguns temas, sabe? Noções sobre tal, influência sobre tal, para ficar mais fácil. Quando for fazer um fichamento, ou quando você estiver lendo um texto e já está puxando as citações, não esquece da BNT. A referência você faz junto com o trabalho. Não deixa para fazer depois que não vai dar boa, porque você vai perder a referência. Eu sei porque eu estava corrigindo um artigo semana passada e eu não sei onde que eu pus a referência, entenderam? E assim, normalmente, se você deixar para o final, você vai estar desesperado, você vai estar cada vez mais em cima do prazo, e você não vai achar referência, você vai tentar inventar coisa, e vai dar ruim, entendeu? Então, já escreve na BNT, Nem que, assim, depois você faça breves correções, tá? Mas é o que eu vejo, assim, que mais funciona, tá? Citações. Como eu falei para vocês, citação literal e citação indireta. Na literal, você copia um trecho e coloca no seu trabalho. As pessoas fazem muito isso com decisão judicial, o que é péssimo. Os avaliadores odeiam que você coloque aquela ementa lá no meio do trabalho. Não, entende? Porque não dá para entender nada. Você tem que ler o processo para entender. Porque se os juízes, os tribunais fizessem emendas decentes, elas teriam o mesmo padrão, o mesmo formato, né? A gente conseguiria extrair todos os elementos do processo da emenda. Mas não acontece que cada um faz de um jeito. É verdade. Então, o ideal, e isso eu ouvi do professor Daniel Ashen, é você escrever a sua monografia inteira em citação indireta, tá? Porque daí você transforma todas as situações nas suas próprias palavras com as devidas referências, tá? Isso não é plágio. Isso faz com que você construa um texto coeso, tá? Mas eu entendo que ali, a corda no pescoço, às vezes você vai precisar jogar aí umas referências diretas. Mas lembre-se, tá passando um avião. Vamos esperar o meu avião passar. Se você tá fazendo uma citação direta, tá? Não joga a citação lá no meio como se fosse uma imagem e já fala sobre o tema. Não, explica essa citação depois, tá? Contextualiza o leitor disso, porque isso vai fazer com que o seu texto seja mais coeso, tá? Então, vejam, isso aqui, só para visualizar, né, é uma forma de citação
direta, que você coloca entre aspas e tudo mais, tudo precisa ser referenciado, tá? Não esquecer disso. E assim, o ideal é que você construa o raciocínio. E não faça assim, por exemplo, quando você está falando sobre conceito de interesse público, daí você fala assim, segundo tal pessoa, segundo tal pessoa, segundo tal pessoa. Aí você fica 3 páginas falando sobre a mesma coisa, só que por visões diferentes. Não. O ideal é que você faça assim. Segundo, fulano, 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 as principais características são tais. E você tentar agrupar isso em grupos de pessoas que pensam da mesma forma. Isso deixa o trabalho muito melhor e mostra que você efetivamente pegou essas referências, estudou e tentou demonstrar alguma harmonia. Por exemplo, outro exemplo, você pode falar assim, o conceito de interesse público é pacífico na doutrina tal. Aí você coloca uma referenciazinha, né, um númerozinho aqui, e coloca no rodapé. Este entendimento também é de... Daí você cita. Coloca todo mundo que entende dessa forma, por exemplo. Entende? Isso é uma forma também de dar um maior embasamento e também aumentar o seu número de páginas. Dá para usar também, eu gosto bastante desse recurso, quando não é bem o foco do trabalho, mas você quer deixar, assim, uma indicação. Por exemplo, você não vai explicar o que é esse termo eficácia. Você puxa uma nota de rodapé e coloca. Para compreender melhor sobre o termo eficácia, consulte, daí você coloca uma outra referência, tá? Isso é uma forma bem interessante, tá? Normalmente, a citação é recuada, isso depende, então, das regras de cada universidade. A citação indireta é quando você transforma nas suas próprias palavras, você pode ou não citar o nome da pessoa, depende de como você está construindo esse texto, e no rodapé ou em autor-data você cita o autor, tá? A citação durante o texto dialogado, uma construção. É muito interessante, ó, se posicione embasando em autores, ou criticando eles. Bom, sobre esse tema, alguns autores concordam com a existência da indústria do dano moral. Daí, ó, aqui, ó, 9 e 10. Citou 2 pessoas. Há, entretanto, uma posição intermediária, que afirma a necessidade de se objetivar e materializar os critérios. São essas pessoas. Tá vendo que juntou 2 pessoas que concordam para a mesma temática, tá? Daí, ó, depois desses 2 parágrafos, tu coloca um parágrafo seu e fala assim, nesta pesquisa, corrobora-se com a posição intermediária. Já tem esse toque seu, tá? Não tem problema nenhum fazer isso. Mas o posicionamento do autor é sempre embasado anteriormente em autores que você já demonstrou. E é isso, as suas próprias ideias. Como que você coloca o seu toque especial? Lembrar que isso não é um texto de opinião. Tá? Eu sempre falo assim, cuidado com a militância, pessoal. Militância é maravilhosa, mas isso pode fazer com que as pessoas não leiam o seu texto. Esse é o único problema da militância dentro da pesquisa científica. Então, demonstra o caminho que você percorreu, que nem aqui, e daí coloca a sua posição depois disso. E é sempre bom falar assim, então coaduna-se com o entendimento de tal pessoa, advoga-se em tal sentido, conforme essas doutrinas e etc. Tá? E é muito legal porque, vejam, a pesquisa científica permite que você não concorde com a STF, por exemplo, entende? Você pode pegar, citar uma decisão e falar assim, essa decisão não é adequada por causa disso, entende? A pesquisa científica é livre para você não concordar com os maiores nomes da sua área, por exemplo, tá? E aqui umas dicas secretas. Obedeça o seu orientador. Se existe uma pirâmide de Kelsen, no topo está o seu orientador. Se o seu orientador falou tudo o contrário do que eu falei, vá pelo seu orientador. Tá? Porque é ele que vai estar na banca, é ele que vai corrigir, e é ele que eventualmente pode falar para os avaliadores, mas ela é uma boa aluna. Entende? Mas eu que disse isso. Entende? Então, se o seu orientador mandou fazer assim, umas coisas que você não entende por que fazer isso, mas eu não quero explicar o conceito de norma fundamental, mas ele mandou, faz o que ele mandou. É aquilo que o meu avô sempre dizia. As suas ideias são maravilhosas, discuta com o seu professor, beleza, mas a palavra final é dele.
E o meu sócio sempre fala, quem tem a caneta? Se o seu orientador tem a caneta e tem o poder, faça o que ele acha melhor, entende? E assim, se for algo que você discorda completamente, de princípios e tudo mais, aí você pode mudar de orientação e etc, sabe? Mas a maioria dos orientadores são bem coerentes, assim, sabe? Por exemplo, o meu orientador tem várias coisas que ele não concorda em questões de opinião comigo. Daí ele fala assim, não, amiga, isso aí é com você. Ele sabe diferenciar isso. Tem pessoas que não sabem. Então, para você não perder nota porque você é uma pessoa teimosa, obedece o orientador, tá? E agora, eu estipulei assim umas dicas de forma bem objetiva para tentar fazer esse trabalho destravar, tá? Faça um título. Ah, mas eu vou fazer o título depois. Não, faz um título provisório, você pode até mudar depois. Mas o seu título vai te ajudar a entender o final, o caminho final que você quer chegar, tá? Faça um sumário. E, ó, a preferência, né, são 3 tópicos. O primeiro, introdução, daí tem os 3 do meio, conclusão e referência. Não precisa se apegar a esse sumário. Sumário não é definitivo. Tudo, as coisas só são definitivas no dia que você protocola na secretaria. Entendeu? O resto você pode mudar tudo, tá? Então, faça um sumário para você ter um caminho. Senhora, mas eu ainda estou escrevendo o tópico 1. Mas joga as ideias no 2, no 3 e no 4. Depois você vai mexer naquele mini sumário que está dentro do sumário, tá? Que pode virar subtópicos ou a linha de raciocínio. É muito bom isso porque faz um mapa para onde você quer seguir. Eu quis acrescentar um tópico, não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Comece com conceitos. Senhora, mas todo mundo sabe qual que é o conceito de política pública. Um dia, eu fui apresentar um seminário na disciplina da professora Adriana Schir, apresentei, assim, tudo sobre políticas públicas. E no final, ela chegou e falou assim, Miriam, lindo, né, lindo sua apresentação, mas o que é política pública? Eu não coloquei o conceito. Daí eu falei, mas as pessoas não concordam dela. Tá, mas você tem que partir de algum lugar. Tá? Então, comece com conceitos. Tá? É muito importante, nem que seja dignidade da pessoa humana. Começa com conceitos. Porque é muito comum no direito as pessoas não concordarem nos conceitos. Tá? E se você já estipula esse marco teórico no início, facilita para o seu desenvolvimento, tá? Isso você usa a doutrina clássica manual. E manual a gente tem um monte. Daí já vai trazendo mais referências. E como eu falei, tem em mãos o maior número de bibliografia possível. Artigo, xerox de livro, o que for, tá? E dependendo, se você fizer uma pesquisa bem aprofundada, principalmente nos artigos, você vai perceber que as pessoas citam as mesmas pessoas. E são quem? Os referenciais da sua área. No tema de políticas públicas, eu percebi muito, assim, que todo mundo citava o mesmo artigo da Ana Viana. Se pesquisar no Google, é assim, um artigo que tem um monte de citação. E as pessoas amam, porque é um artigo sensacional. E todo mundo citava ela. Então, aquele artigo é uma referência dessa área, entende? O ideal é usar 80% de citação indireta, isso é bem valorizado nas bancas, tá? O que dá para fazer no desespero? Faz as diretas, entendeu? Joga. Não, beleza. Conclui esse tópico. Agora vou começar a tentar transformar em direta algumas coisas, por exemplo, tá? E uma coisa bem interessante. Se você fizer citação em inglês, por exemplo, você pegou uma referência em inglês, você pode jogar a tradução ali como citação direta, e daí você coloca o original em inglês no rodapé. Entendeu? E se você fizer isso, ó, já vai aumentar seu número de páginas. Maravilhoso isso, tá? Como eu falei, Gabi, escreve já na formatação. É chato, toma tempo, mas é a melhor coisa que você vai fazer. Algumas pessoas acabam pagando para alguém corrigir a BNT, mas isso, assim, depende de recursos e depende de você achar alguém que faça no seu prazo. E da minha experiência de uma pessoa que fez a BNT muito da vida, tanto na graduação quanto no mestrado, cada universidade tem uma regra. Tá? Não adianta falar que segue a BNT, cada universidade tem um jeito de ABNT diferente, tá?
E cada orientador tem uma ABNT diferente. Eu já vi orientador falar que aquele número do rodapé tem que ser antes do ponto, depois do ponto. Tem professor que fala que é a mesma coisa, sendo que a ABNT acaba efetivamente diferenciando. Então, até na ABNT, o mais importante é ouvir o seu orientador. Se o seu orientador insiste em algum ponto de ABNT, faz o que ele está pedindo. Tá? Introdução, conclusão e resumo é por último. O resumo você pode fazer antes, mas se você for muito craque em criar esse mapa aqui, ó, esse sumário mental, assim, de tudo que você vai escrever, tá? Mas normalmente a gente vai desenvolvendo isso no meio do trabalho, principalmente quando são trabalhos grandes e trabalhos que a gente precisa gastar bastante tempo. Então, normalmente você escreve isso por último, tá? Tem gente que prefere colocar a introdução já no começo, mas eu nunca gostei de fazer isso, por quê? Porque como é que eu vou saber o que eu vou pôr na introdução se eu não desenvolvi ainda o trabalho inteiro, às vezes eu posso mudar de ideia e tudo mais, tá? Então, eu prefiro colocar isso, fazer isso no final, tá? E assim, nós tentando deixar isso de forma bem objetiva. Lembra que eu expliquei sobre os eixos? O que é o eixo central do seu trabalho, o tema, a pedra filosofal do seu trabalho, e o que seriam temas secundários. Se o teu trabalho é homeschooling é a pedra filosofal. O conceito de homeschooling, o que é, o que não é, a legislação sobre isso é o elemento central, o eixo central. Para o seu eixo central, no caso de monografias que vão de 20 a 30 páginas, 5 a 10 referências bibliográficas, livro e artigo de revista. Notícia e lei não conta, tá? Vamos tentar pegar aí o máximo de referência. E para os eixos secundários, o ideal para todo o artigo é você ter umas 20 referências, tá? Que daí pode incluir outros elementos. Mas como eu falei, quanto mais, melhor. Tá? Se você conseguir colocar mais, vai demonstrar uma pesquisa muito maior para o seu trabalho, tá? Mas eu tenho visto que os professores têm aceitado bastante essa questão de 20 referências, assim, em média, tá? Isso não é uma regra, tá? E agora, né, dicas secretas para aumentar o texto. Se você puder escolher entre o sistema autor, data e nota de rodapé aumenta o texto, tá? Outra coisa, você tem em mente, assim, referências em si, você citar lei, você citar notícia, você citar frases, poema, qualquer coisa que você achar relacionado, isso vai aumentar. As referências em si, ao final, aumentam o tamanho do seu texto, tá? Aumentar as referências. O uso de legislação também. O uso de citação direta acaba aumentando um pouco o seu texto. Não é um aumento, assim, tão significativo, embora as pessoas achem, tá? Mas é que o recuo e a diminuição do tamanho da letra acaba não dando tanto impacto, mas é uma forma de fazer. Só toma cuidado se você for citar, usar a citação direta para, como eu falei, jurisprudência, se você citar a ementa inteira, tem vários professores que acham inadmissível você citar a ementa, ou você fazer uma citação que passe de meia página, por exemplo. Isso não é uma regra, mas eu tive o professor, o Marco Villatorra, que já foi meu orientador, ele falava, Miriam, nada de rodapé maior do que meia página, uma citação maior do que meia página. Então, né, tem esse tipo de coisa. Os tópicos, aqueles subtópicos em cada capítulo, vão ajudar a desenvolver mais o tema. É aquilo que eu falei. Em cada capítulo, você escreve um parágrafo de introdução e dizendo, nesse capítulo eu vou falar sobre tal e tal e tal tema, tá? Daí você, o primeiro tópico é, daí você fala, o segundo tópico, o terceiro tópico. E daí no final do capítulo você faz uma conclusão. É chato, é. Mas esses 2 ou 3 parágrafos de conclusão do seu capítulo vão ser perfeitos para depois você montar a conclusão no final. E daí você vai estar cansado. Porque você já vai ter escrito o trabalho inteiro, vai falar assim, agora tem que escrever o que eu concluí, não concluí nada. Mas se você tiver feito mini conclusões em cada capítulo, isso vai ser útil para o final. É útil fazer essas mini conclusões porque demonstra também que fez sentido os itens que você colocou. E vejam,
um parágrafo de introdução em cada capítulo e 2 parágrafos de conclusão, você já tem quase uma página inteira a mais no seu trabalho, tá? Então, eu pensei nessas dicas para que destrave a monografia. O mais importante é planejamento e você tentar utilizar técnicas aí que possam, digamos, aumentar o seu texto, mas principalmente aumentar de forma não só quantitativa, mas qualitativa, pensando aí no maior número de referências, numa pesquisa um pouco mais aprofundada, num gráfico de uma pesquisa de jurisprudência que você fez. Então, essas são algumas dicas que eu posso passar.